Se você tá procurando um anime que mistura poderes mágicos, romance, comédia e uma pitadinha de drama, se liga nesse anime aqui, Wish Wash. Depois de uma despedida bem chorosa entre dois amigos de infância, essa história começa acompanhando o protagonista masculino que tá caindo na porrada com um grupo de delinquentes. Mesmo mostrando sua poderosa performance, a verdade é que ele acaba apanhando. Afinal, ele se recusou a machucar os caras. Nessa sequência, numa conversa com seu pai, é revelado que a sua amiga de infância, a Nico, que agora foi treinada como uma bruxa, vai morar sozinha, junto com ele, naquela casa. Detalhe importante, o protagonista Moi, ele é um ogro, uma raça mágica que tem como missão proteger as bruxas. E claro que ele acha toda essa situação muito estranha, enquanto a Nico, ansiosíssima para rever o Moi, literalmente invade a casa dele numa entrada triunfal pela janela. Obviamente, Moi dá aquele sermão nela, mas logo emenda oferecendo biscoitos, enquanto ela ajuda a limpar a bagunça. E fica mais do que claro que a Nico tá caidinha por ele, imaginando várias coisas românticas que agora podem acontecer porque eles vão morar juntos. E para tentar se redimir da destruição da casa, Nico promete reconstruí-la usando magia. Só que para isso ela precisa de um objeto que o Moi goste muito. Ele, sem pensar duas vezes, entrega uma velha caneca de estimação. Nico então usa sua energia na caneca para criar uma nova janela perfeita, mas nesse processo a caneca se sacrifica e se quebra, o que deixa o Moi super irritado porque ele gostava da caneca. Mas mesmo assim ele reconhece o quão incrível é a magia da Nico, e isso anima demais a pequena bruxa, que é animada em mostrar ainda mais suas habilidades mágicas. Para alegrar o Moi, ela decide fazer outra demonstração, se transformando em papel. O problema, a janela nova estava aberta e ela acaba sendo levada pelo vento. Desesperado, Moi corre para salvar sua princesa voadora, mas acaba recebendo, digamos, vômito mágico em forma de papel picado no processo. Nico acaba presa entre duas casas, correndo o risco de ser esmagada quando a magia se desfizesse. E um dos figurantes que apanhou no começo do episódio aparece para assistir a cena. O Moi pede ajuda, mas ele não está entendendo nada e por conta disso ele não ajuda em nada. Moi então se lembra das aulas do seu pai sobre conter sua força de ogro. Mas agora, para proteger sua amiga, ele libera o seu verdadeiro poder e salva a Nico no exato momento em que a magia está se desfazendo, quebrando o muro com um poder mágico. Cria uma brecha para Nico poder ser salva no exato momento em que a magia está se desfazendo. E com o muro destruído, eles improvisam uma reconstrução usando aquela magia que a Nico mostrou lá no início do episódio. E eles sacrificam o que para reconstruir esse muro? O cabelo moicano daquele figurante que apareceu, porque esse era meio que o tesouro dele. E depois dessa aventura, Nico pede um favor ao Moi e sai fazendo várias contas. E claro, precisa de força ogra dele para poder carregar tudo. E quando ele reclama que são muitas coisas, ela ativa uma outra magia de leveza, reduzindo o peso das sacolas ao ponto de que até ela mesma consegue carregar. O Moi questiona se é certo ela usar a magia livremente pela cidade, mas a Nico responde que o papel da bruxa é exatamente isso, ajudar as pessoas, e que, como o seu familiar, ele vai ser o braço direito dela para realizar esses sonhos. Nesse momento, eles avistam um incêndio e, sem hesitar, eles voam na vassoura para salvar a mulher que estava ali no meio das chamas. Só que ao pular na vassoura, o excesso de peso quase derruba todo mundo. Nico, com toda a sua sagacidade, ativa a magia de leveza no Moi, conseguindo equilibrar o voo. Mas a leveza também deixa o garoto todo saltitante e animadão. É um efeito colateral da magia. E para normalizar o peso mais ainda, para conseguir suavizar o pouso, a Nico solta essa magia de leveza nela mesma também.
ainda, que depois do pouso eles lembram que as compras ficaram no chão, e bem, quando voltam, elas estão bizarramente pesadas. Afinal, esse é outro efeito colateral da magia quando ela passa. E a Nico descobriu isso consultando o seu livro de magia. E pior que isso, não é só o peso que muda, a personalidade deles também fica pesada e depressiva, deixando eles assim por algum tempo. Até que no final, depois de um dia pra lá e agitado, os dois acabam dormindo juntinhos, enquanto Nico, toda apaixonada, aproveita esse momento. Só que antes de pegar no sono, o Moi relembra a profecia feita por sua mãe, uma oráculo, que viu um grande desastre se aproximando para Nico. E a única forma de evitar esse sombrio futuro é o Moi proteger sua amada amiga a qualquer custo. O dia amanhece e a Nico já tá toda animada, atacando o seu crush com o seu pijama. O Moi tá de boa ali fazendo o seu café da manhã, até que ele recebe esse ataque. E a reação surpresa dele deixa ela toda animadinha logo pela manhã. Depois disso, os dois vão juntos para a escola. Nico tá completamente animada por ser agora uma estudante. E claro, tá sonhando em viver um romance adolescente daqueles que ela sempre leu nos mangás. E observando vários casais na escola, ela começa a fantasiar. Quando o Moi chama ela pra conversar, Nico tem certeza que vai rolar uma confissão de amor. Coitado. Na verdade, ele só queria pedir pra ela não sair contando pra todo mundo que é uma bruxa. Durante a aula, a professora se apresenta, escondendo o fato de ser fã de anime. E enquanto Nico fica triste, porque queria ajudar as pessoas com seus poderes mágicos. Mas como ela não pode se revelar, porque o Moi quer garantir a segurança dela, ela tá ali, né, tristonha. E quando chega a hora da turma se apresentar, cada aluno fala seu nome e seu hobby, enquanto o Moi se prepara para sua vez. A Nico tá ali observando ele cheia de amorzinho, e nesse momento ela vê que a sua borracha tá acabando e decide usar uma magia de amplificação para poder ajudar. Só que o feitiço acerta o cabelo do Moi, deixando ele parecendo o Gon no modo Berserker. E a professora que repara nisso. A Nico, desesperada, tenta reverter o feitiço, mas só vai piorando a situação, porque agora ela deixou a cabeça do Moi gigante. Tentando corrigir tudo antes que a sala inteira perceba, ela lança outra vez a magia. E dessa vez, o braço dele fica super desproporcional. E o Moi finalmente percebe que ela tá fazendo besteira. Mesmo assim, ele consegue se apresentar sem que a turma perceba nada. E quando sai do foco, estica a mão pra Nico tentar resolver a bagunça. Porém, bem nessa hora que ela tá lançando a magia novamente, é a vez dela se apresentar. E o feitiço sai errado. E a Nico salta nela mesma, fazendo ela ficar gigante. E com isso, ela acaba se revelando como uma bruxa. Mas para surpresa dela, a turma inteira aceita numa boa. E alguns garotos chamam a Nico para poderem almoçar com ela. Enquanto isso, no restaurante, 3 delinquentes tentam dar em cima das meninas. Mas uma das novas amigas da Nico consegue afastá-los na base da coragem. Elas entram para saborear os doces e aproveitarem para conversar. Nico se abre falando sobre sua infância solitária, enquanto a outra menina revela que foi salva pela amiga tagarela, que agora acompanha elas duas. Essa mesma amiga super falante fica em choque ao descobrir que o Nico e a Moi moram juntos e começa a surtar, achando que eles são namorados. Enquanto isso, aqueles delinquentes estão se preparando para voltar e perturbar as meninas. Mas o Moi surge como um ogro protetor, que é e dá um pau nos 3. E se mantém escondido ali, né, pra Nico não saber que ele tá acompanhando ela. No dia seguinte, toda a turma já tá querendo conversar com a Nico. E nessa movimentação, uma garota pede pra Nico mostrar uma magia. E ela topa numa boa. Quando a professora entra na sala, se depara com todo mundo flutuando. Ela faz vista grossa e dá a sua aula normalmente. E anuncia que a turma vai ter que fazer uma atividade em grupo. Ela sugere um bagulho super chato. Só que a turma tá muito empolgada, porque eles têm uma bruxa na sala e inventam algo divertido. Mesmo o Moi sendo completamente contra. Todo mundo vai pro campo de esporte, onde Nico cria uma área de gravidade zero. E cada aluno aproveita de uma forma diferente. Seja voando, dando com balhota ou imitando a voada do Dragon Ball. E ver todo mundo se divertindo deixa Nico imensamente feliz. Afinal, ela aprendeu magia justamente para isso. O Moi comenta que como ogro nunca pôde viver algo desse tipo. E a Nico sugere que ele conte para as pessoas que ele é um ogro. Só que
que pelas experiências ruins que o Moi já passou, ele prefere manter em segredo. E tudo que parecia perfeito vira de cabeça para baixo quando um caminhão entra na área de gravidade zero e começa a levitar descontroladamente, deixando todo mundo em pânico. Só que o caminhão sai dessa área de gravidade zero e começa a entrar em queda livre. E para salvar o dia, o Moi sai correndo e usa sua super força para segurar o caminhão e salvar o motorista. E nesse momento, sem escapatória, ele se revela ser um ogro para toda a sua turma e, para surpresa dele, todo mundo também aceita isso numa boa. Depois disso, do nada, aparece uma maga mexendo num grimório e tendo uma premonição. Enquanto isso, o Moi tá em casa tomando o seu café tranquilo, até sua mestra aparecer de pijama para testar o seu juízo de novo. Ele fala das roupas dela e a solução para resolver isso, novamente, é magia. Nico pega uma revista de moda e transfere a roupa dessa revista para ela. O problema é que, como vem do 2D pro 3D, só vem a parte da frente. E com essas roupas novas, ela corre para conseguir a aprovação do Moi, com todo cuidado para não se virar. Mas ele não fala nada demais e tudo que ela queria era um elogio sincero. E quando o Moi escuta isso, ele faz esses elogios sinceros que deixam a garota em êxtase. E nessa hora ela baixa a guarda, deixando o Moi ter uma visão altamente privilegiada. E então ela tira do armário roupas antigas dela. E nessa nova roupa, vintage, que na verdade é do século passado mesmo, essa roupa deixa o Moi em êxtase. Era disso que ele gostava. E ele acha a Nico simplesmente maravilhosa nessas roupas. Depois disso, os dois seguem para a mudança da Nico, porque chegam diversas caixas. Moi diz que não vai ajudar ela. Por causa disso, ela usa uma magia para se duplicar, para conseguir carregar as caixas. O problema é que essa multiplicação não faz um clone perfeito. Ela se realmente divide, então a força dela não aumenta, mas ela acha que quanto mais melhor e vai se dividindo mais uma vez. E para não ter problemas, o Moi acaba carregando o resto das malas da mudança. E após isso, o Moi acaba de ler a carta que tinha recebido, e nela tem uma profecia, e tá escrito: cães e água de chuva trarão desastre. Nessa hora, um cachorro vai atrás de uma das 4 clones, e o Moi rapidamente corre e protege a parcela da Nico, e já dá um esporro no dono do cachorro em Aneko. Aneko pede desculpa e o Moi volta a ler a carta, aonde junto vem um talismã para poder identificar a catástrofe. E para piorar, na previsão do tempo tá mostrando que vai ter chuva direto. E no meio dessa chuva aparece um novo ser, um Stalker. Enquanto os dois caminhavam, o Moi percebe que eles estão sendo seguidos e fala para o meliante aparecer. E aparece um maluco vestido com um casaco e uma cara de cachorro. Rapidamente eles começam a cair na mão. O Moi usa uma técnica de ogro nomeada, que abre uma brecha para desmascarar quem é esse meliante. E esse cara é um antigo colega da Nico, que está ali testando os poderes do ogro. Afinal, ele é um corvo e também quer ser o familiar dela. E esse aqui é o prólogo desse anime, Witch Watch. E a gente é apresentado a um novo personagem que, olha, vai dar trabalho. Ele é um Tengu. Sim, é da raça rival dos ogros. Foi a Nico quem chamou ele para ser guarda-costas dela. Eles se conheceram quando eram crianças, depois que a Nico foi treinar num templo distante. E desde então, o Kan, que é esse cara, ficou com esse sentimento de eu vou proteger essa garota com ou sem um ogro por perto. Durante a conversa entre os dois, a Nico dá uma saída rápida. Coisa de anime, sabe? Aquela pausa estratégica só para deixar os dois personagens com tensão no ar sozinho. E é aí que o novo personagem manda o papo reto pro Moi. Ele revela uma profecia que diz que a Nico tem inimigos dentro da própria escola. Mas claro, tudo isso é um segredo absoluto. A Nico volta e, como se nada tivesse rolando, os dois começam uma discussão completamente maluca. Só que ela, sendo a Nico, né, quer paz. Então ela solta um feitiço mágico para tentar fazer os dois virarem best friends forever. Só que deu ruim. O ritual só funciona durante um tempo e dá errado. O Moi do nada parte para cima do Kant, com uns olhares
lugares nada amistosos, ou talvez até amistosos demais. Isso gera uma treta insana entre os dois, com direito a Nico assistindo tudo de camarote e achando super divertido. Kent não aguenta e sai correndo da casa. Lá fora ele encontra umas crianças que perderam um balão. Ele, todo o herói do bairro, vai lá ajudar. Só que as crianças também caem no feitiço da Nico. E aí já viu, confusão armada, choro, correria e o Kanji tendo que dar explicações para uns pirralhos apaixonados sem saber o porquê. Mas nem dá tempo de respirar, porque aí é que a Nico sofre o primeiro ataque real dos inimigos. Ela tá trocando de roupa quando é raptada por um vestido mágico. Sim, um vestido com um feitiço maligno. Os dois guardas dela ficam travados, sem saber o que vão fazer, vendo a menina sendo levada voando. E nessa hora que o Kanji mostra que não é só cosplay de corvo. Ele invoca um exército de aves para rastrear a Nico pelos céus. Quando finalmente encontra ela, rola um trabalho em equipe. Kent usa seus ventos para impulsionar o Moi como um guarda-chuva. O Moi planta o item necessário no ar e com a força do soco do ogro, eles quebram o feitiço e salvam a Nico, que cai no chão completamente exposta. Sim, a roupa toda dela foi junta no processo. Com tudo resolvido, os dois se juntam e percebem que precisam entender melhor esses inimigos misteriosos. A Nico, por sua vez, começa a se preocupar se esses ataques vão continuar, que se isso acontecer, né, vai ser complicado manter a paz. E é por isso que o Kent decide que vai morar com eles também. Afinal, ele quer proteger a Nico de perto. E como a Nico quer que os seus dois guarda-costas se deem bem, eles aceitam na hora. E olha, o Kanji tá bem enturmado. Ele virou amigo da vizinhança inteira. E o Moi, ele e o Kanji já estão jogando até Yu-Gi-Oh! Junto. Então talvez a magia da amizade realmente funcione. Episódio 5. Dessa vez temos um foco inusitado. A professora da turma, aquela que vive séria, com pose durona e ar de superioridade, mas que no fundo guarda um segredo bem profundo, que ela é otaku. A otaku enrustida, que esconde o mangá na sala dos professores como se fosse mercadoria proibida. Só que o disfarce dela começa a ruir quando uma aluna da turma completamente apaixonada por um dos mangás que a professora gosta, acaba flagrando alguns volumes escondidos no armário. A professora nega ter a alma, mas a aluna insiste, principalmente quando no meio da aula a professora solta uma referência tão específica do anime de Hunter x Hunter que é impossível quem conhece não perceber. A aluna começa a questionar mais intensamente e ao ver o brilho nos olhos dessa aluna, a professora acaba cedendo e diz que gosta só um pouquinho do mangá, mesmo querendo comentar capítulo por capítulo. No fundo, ela tá doida para conversar sobre isso com alguém, e esse laço recém-formado da aluna com a professora pode ser só o começo de uma amizade baseada na pura alma otaku. Enquanto isso, temos outro núcleo bem doido rolando. Um aluno figurante, mas com uma alma sofrida, tá com dor no estômago e precisa sair da sala de aula. Só que ele tem vergonha de levantar a mão e pedir para ir no banheiro. E o motivo? Ele já sofreu bullying por causa disso. O boy até tenta agir com razão, dizendo que isso é bobagem e que ele devia levantar e pedir sim para poder sair no meio da aula. Só que o trauma do cara fala mais alto. E aí, a Nico entra com uma solução mágica. Ela ativa um feitiço secreto, onde o aluno pode levantar para poder sair na aula e ele vai ficar invisível por conta disso. Basta ele cruzar os seus braços e ele se tornaria invisível. E ninguém desse jeito perceberia sua saída. É como se ele entrasse no modo stealth de verdade. O garoto ativa o feitiço, sai correndo da sala, mas aí surge um problema logístico. Para usar o banheiro, ele precisa desfazer o feitiço. Justo nessa hora, o sinal toca e ele consegue seu momento de paz. Até que alguns outros alunos entram no banheiro e veem a cabine trancada. Até fazem uma piadinha, só que um outro figurante escuta. E ao prestar atenção, eles falam que é besteira fazer esse tipo de bullying e, por conta disso, esse figurante, ele decide que da próxima vez vai sair, né, da forma convencional, sem as luzes mágicas. Acabando isso, a varinha da Nico emite um brilho mágico misterioso, como se reconhecesse que ela realmente ajudou alguém. Só que, ao fundo, uma figura sombria observa tudo em silêncio. No meio de tudo isso, o Moi tá vivendo seu auge de popularidade. Todo mundo da escola tá pedindo ajuda para ele. Carregar coisas, levantar móveis e até tirar um gato debaixo de um carro. Mas esse gato não é só um gato.
é a garota do episódio passado, que agora parece disfarçada de forma felina. A missão dela, roubar o Moi da Nico e fazer dele o familiar dela. Por isso, essa nova garota começa a seguir o grupo, inclusive até em casa. E mesmo cercada de gente querendo fazer carinho, ela se esquiva de todo mundo. Só cede quando, por acidente, para no colo do Moi. E ali, nos carinhos dele, ela finalmente relaxa. Só que tem um detalhe: se ela dormir, ela volta à sua forma humana. E adivinha, cedendo aos carinhos do Moi, ela cochila. Enquanto isso, a Nico e o Kent estão distraídos, abrindo um item mágico que o Corvo trouxe na sorte, e nem percebem que a garota voltou à forma humana. E nisso, ela aproveita essa brecha e foge pela janela. Mas uma coisa é certa, ela vai voltar, e da próxima vez vai roubar o Moi com todas as suas forças. Episódio 6. As pessoas continuam procurando a nossa bruxinha favorita para realizarem seus desejos românticos, com aquele clássico "me ajuda a fazer meu crush me notar". Enquanto isso, ironicamente, a própria Nico continua empacada no seu quesito amoroso. Nenhum avanço com o Moi aconteceu, nenhum beijinho roubado, nenhuma indireta bem sucedida. O pior, o Moi tá ficando cada vez mais popular na escola. Todo mundo ama ele. Em casa, os dois continuam treinando junto, focando em melhorar os reflexos do Moi. E o Corvo tá ali sempre bisbilhotando, e vem os dois se dando bem. E na lata da Nico, ele pergunta se eles estão namorando. Mais tarde, eles veem um comercial bizarro na TV, e aí eles têm uma ideia: usar a magia de vento do Kent para criar uma cena bem shoujo anime, com a Nico sendo apresentada como uma deusa no meio da escola. Eles escolhem um local e a Nico se posiciona. Kent usa sua magia e começa a gerar vento, levantando levemente o cabelo e a saia em câmera lenta. O verdadeiro clipe de encerramento de anime romântico. Só que o Moi começa a ficar desconfiado do que está acontecendo ali, e quando o Kent acaba aumentando o nível de vento para poder aumentar o nível de impacto no Moi, a Nico parece entrar no modo Berserker, tipo a transformação Saiyajin. E nessa hora, uma professora aparece para saber o que está acontecendo, e nesse momento o vento enlouquece e todos os papéis que ela estava segurando começam a voar pela escola. O Moi, usando seu treinamento de reflexos, sai correndo pelos céus e recolhe cada papel que voou, o que aumenta ainda mais a sua fama, o que obviamente é o terror para Nico, que vê o seu próprio plano indo pelo breve. No almoço com seus amigos, é revelado que a escola vai fazer uma viagem, e entre os destinos eles vão visitar uma árvore lendária. Dizem que o casal que almoçar debaixo dela se tornará um casal feliz para sempre. O Corvo ouve isso e se empolga. Já começa a traçar um novo plano, fazer com que o Moi se toque de uma vez que gosta da Nico. E chega o grande dia do passeio. A turma caminha pela floresta em direção a tal árvore. A Nico tenta puxar assunto com o Moi, na esperança deles terem um momento a sós, mas não consegue as respostas que ela queria, e meio frustrada ela se adianta na frente. O Moi, por outro lado, avista um cara bem suspeito e tem uma marca estranha, e decide ir até lá questionar esse cara. E após um diálogo misterioso, o Moi consegue algumas informações bem fajutas e depois se retira. E nessa retirada, uma garota intercepta o Moi e chama ele pro canto. A Nico vê tudo isso de longe e acha que alguma coisa romântica ali tá acontecendo. Quando chega na árvore lendária, tem um monte de garotos esperando por ela, querendo ajuda com uma magia romântica. Só que a Nico, desesperada para fugir, usa um feitiço de encolhimento e consegue realizar essa fuga, até que ela esbarra no aluno e cai no bolso dele. E bem, foi no bolso do Moi, justamente quando a garota que chamou ele pro canto se declara. O Moi, ele escuta a declaração, mas fala que nem conhece a garota. Ela começa a insistir. Ele também diz claramente que não, e cada resposta que ele dá é uma flechada no coração da Nico, que vai ficando cada vez mais bolada dentro do bolso dele. Mas então, o Moi diz que existe alguém que é muito precioso para ele e que ele sente que precisa proteger e que tá do lado dela. A garota responde que isso não é muito diferente de estar apaixonado, e o Moi admite que nunca tinha pensado por esse lado. A menina pressiona de novo, perguntando se essa vontade de proteger, de cuidar, não é só o começo de um sentimento maior, e pergunta se em algum momento ele começou a gostar dessa garota. Nisso somos puxados para um flashback, aonde aparece o momento de quando a Nico e o Moi eram crianças, né, e tem um momento ali bem íntimo, emocional,
emocional. E vendo esse flashback, o Moi se toca e diz que lembrou sim de um momento. E no momento que ele vira de costas pra garota e sai andando, a magia da Nico se desfaz e ela sai do bolso dele voltando à sua forma original e cai diretamente nos braços do Moi. Enquanto isso, o Corvo Khan observa de longe, até que um velho surge gritando com ele, falando pra ele sair da árvore. O Corvo tenta conversar, mas o velho relata a sua história, falando que o pessoal que tá almoçando ali na árvore, esperando que a lenda aconteça, tá na árvore errada, não é aquela árvore ali. Ele fala que como as histórias elas mudam com o decorrer do tempo. Então, ele fala pro Khan que a árvore, que é a árvore da lenda, é uma árvore específica, e ele aponta pra ela, e ele sai andando, né, dizendo que foi por conta dele que esses boatos começou, que ele tá ao lado de uma boa senhora também, que tá ali junto com ele há muito tempo. E nesse momento, a árvore que ele apontou é revelada. E quem tá almoçando ali aos pés dela, exatamente, a Nico e o Moi. Coincidência? Acho que não. Eu acho que o destino tá claramente jogando no time da Nico. E você, o que você acha? Já comenta aí. Tá gostando desse anime aqui que tá lançando periodicamente? Já deixa o seu like pra apoiar ele no nosso... Voltamos com a Nico e o Khan tentando virar youtubers para levantar uma grana. Só que o Moi fica bolado pelo tanto de barulho que eles estão fazendo. E quando ele para analisar o canal dos dois, observa um grande desastre. Não tem views porque o conteúdo é nada com nada. Cada hora é um treco diferente e é muito mal feito. E o Moi, ele é muito centrado e gosta de fazer as coisas da melhor forma possível. E porque eles têm uns feedbacks bem bostas no canal, Moi chama o maluco lá do episódio passado, que tinha a cara de ser suspeito. Ele também tem um canal e por isso é a pessoa perfeita para ensinar como funciona a produção de conteúdo para os seus amigos. E esse personagem suspeito faz reviews de filmes e afim, e de uma forma bem interessante. Ele passa os ensinamentos básicos da plataforma, edições e etc. E o Moi, ele assume essa responsabilidade ali, né, para ser o produtor dos vídeos. Eles escolhem um jogo e numa tela azul filma a Nico jogando, enquanto o Khan fala de fundo também. E bem, com a edição do Moi sai um vídeo super maneiro. E com o tempo os feedbacks começam a melhorar e o canal começa a crescer bastante, graças à fofura e o carisma da Nico e o fato do Khan ser engraçado. E cortamos pro próximo ato. Uma amiga de classe pede a ajuda mágica da Nico, pedindo para ser mais habilidosa nas tarefas. E a ideia da Nico é boa. Ela linkou um Moi à garota, espelhando os movimentos dele. Moi estudou cada movimento da festa do chá que a garota precisa fazer para ter a aprovação da avó. E usando tecnologia para conseguir ter a visão que a garota vai ter lá da avó na hora do teste, eles começam os eventos. Moi faz cada passo com maestria, abrindo a porta rápido, entrando com seus polegares, comendo de forma correta. Uma pena que os biscoitos estavam muito ruins e o Moi, ele acaba cuspindo tudo na cara da avó. Pode tomar sua gu. Na hora de beber chá, deixa sua boca suja. E por conta de alguns desses erros, a garota acaba sendo reprovada pela sua avó, que dá um super esporro na neta. Você é incompetente. Nessa hora, uma abelha começa a perseguir a velha, e o Moi usa seus reflexos de ogro para finalizar o bicho com maestria e elegância. Oh my God! O que acaba comovendo a velha, que resolveu dar uma segunda chance para a neta fazer os testes. E assim fechamos esse ato e cortamos pro episódio 8. Nos dias seguintes, Khan não tem grana nem para pagar a sua parte do aluguel. E por isso o Moi manda ele arrumar um emprego. E ele acaba virando o substituto do ator de uma peça. Khan faz os testes e como ele é bem flexível, ele acaba sendo aceito no papel. E mais que isso, como o ator principal se machucou, o Khan acaba sendo escalado como o herói protagonista do show, o marido man, que ajuda casais em apuros. Que diabo é isso? Em diversas situações, mas como o Khan não tem noção, ele sempre acaba atrapalhando nas gravações. Mas na cena de ação, o Khan manda muito bem. Chega o grande dia do evento, e nessa hora o Khan vê o vilão final. E nessa hora ele vê que o vilão final, ele é um antigo ator que ia interpretar o marido man
e foi tirado do papel porque ele se machucou. E esse cara, ele conta a sua história triste. Ele se machucou e perdeu o papel. E ali no dia do show, a filha dele tá ali na plateia e esperando ver ele como herói. Comovido, o Khan decide inverter os papéis. E mesmo ele estando machucado, nas cenas de ação, o Khan usa os seus poderes de vento para aumentar o nível dos golpes que ele recebe e dar uma apimentada no show. E mesmo tomando a decisão que qualquer homem tomaria, ele não recebe o pagamento. Só que o Moi, ele viu tudo que o seu amigo fez e pagou a parte dele do aluguel dessa vez. Afinal, ele fez uma família muito feliz. Só que em casa ele não saiu impune, porque de alguma forma ele teve que pagar. No dia seguinte, o Khan tá fazendo uma tarefa bem chata de separar parafusos. Então ele tem uma ideia, que se ele se acelerasse, ele faria essa tarefa bem mais rápido e pede para Nico acelerar ele em 10 vezes. O problema vem logo após isso. Afinal, eles não conseguem mais se comunicar por voz, apenas por escrita, porque o Khan tá muito rápido para entender. E o Khan, ele tá vendo os dois agora em câmera lenta, e ele vai ficar assim por 3 dias. O problema é que o Khan não executa as tarefas de forma mais rápida. Para ele continua sendo chato, mas ele faz mais rápido. E para piorar, como ele tá acelerado em 10 vezes, o dia dele aumentou muito e ele vai passar mais tempo fazendo essa tarefa chata. E para piorar, ele ainda tá sem comunicação. Como se não bastasse, ele ainda piora a situação pro Moi e pra Nico, porque ele começa a comer pra cacete. Afinal, as horas pra ele passam muito mais rápido. E o Khan quase entra em depressão por não conseguir se comunicar. Moi chama o figurante tecnológico para criar um app para conseguir se comunicar com o Khan. Mas ele treinou falar devagar para conseguir conversar nesse meio tempo ali das tarefas chatas. E logo após isso, ele aprender a se comunicar, o efeito da magia acaba. E agora ele tá em super câmera lenta perante os dois e vai ter que fazer todo o processo inverso para voltar ao normal. Voltamos à programação normal, onde uma amiga da Nico pede a ajuda dela e uma coisa muito específica. Pede para restaurar uma folha que foi triturada pelo pai dela. Nico diz que não tem como, a menos que fosse só a folha. O que não é o caso, porque tem várias coisas ali. Essa amiga então conta o que é essa folha. A mãe dela faleceu de uma doença e esse papel são as últimas palavras para essa garota, amiga da Nico. Só que o pai dela não deixou ela ler e triturou o papel. Essa garota suspeita que seja fruto de um outro pai, porque ouviu alguma coisa do tipo quando era criança, mas nunca levou isso para uma conversa em família. Comovidos com essa história, Nico e Moi resolvem ajudar. Eles separam a carta da mãe, que é de cor verde, diferente dos outros papéis. E depois de muito e muito trabalho concentrado, eles conseguem separar os papéis e a Nico restaura a carta. A amiga lê e descobre que, na verdade, a mãe falecida dela era a sua madrasta. A mãe de sangue foi comprar cigarro quando era criança e nunca mais voltou, né? Aquele pique. Nisso, o pai dela aparece e questiona como é que a carta voltou. E eu me questiono como é que ele achou ela ali. Moi fala que eles restauraram com magia. A amiga diz que o fato não mudou quem a mãe dela é. E aí, pai e filha conversam e as coisas se ajeitam. É uma história bem construída para um trecho de episódio. Isso daria facilmente um arco de anime inteiro. A varinha da Nico altera de cor mais uma vez. E visando ajudar mais pessoas, ela coloca um anúncio de magia na escola. Khan aparece com um cara para ser ajudado logo de cara. Um figurante qualquer mal desenhado. Ele tem uma vida chata e hobbies chatos em resumo. E como de praxe, ele quer ajuda para se declarar para uma garota. Moi e Nico negam o pedido, explicam que ele tem que fazer isso do jeito dele. E o figurante, ele acaba acatando muito fácil essa decisão. Eles vão ao encontro da garota. Ela tá saindo da sua aula. O figurante aborda ela. Uma garota também muito mal desenhada. Ele devolve a caneta dela e ficam jogando conversa fora. Até que o garoto se aproxima do grupo que estava escondido ali, né? Analisando a situação. E já se apresentam como namorado. Esse garoto entrega ingressos que iria usar para conquistar ela. E esse figurante, ele ia usar esses ingressos para tentar conquistar a garota. Só que ele já fez isso, então ele não precisa mais e dá ali, né, pro grupo. O Moi sagazmente convida a Nico, que já fica toda feliz. A Nico conversa com o Khan e o moleque da internet sobre ela estar nervosa pro encontro. Afinal, ela gosta do Moi e a expressão dele é difícil de se ler. E quando eles saem do quarto, o Moi, ele ouviu essa parte.
Os dois falam que estavam jogando poker, ele fica por isso mesmo. Mas o Moi ele fica com isso de não ter expressões na cabeça. No dia seguinte, a Nico fala sobre um feitiço para mudar isso e pede a autorização do Moi para usar. E com a cabeça já feita, o Moi aceita. E bem, o feitiço cria um mini Moi em cima da sua cabeça, que relata as emoções dele, que no momento é confusa. E lá vendo o filme, o Moi ele já parece mais animado. Quando a Nico chega toda arrumada, ele fica extremamente feliz. Isso o mini Moi, porque a cara do Moi é a mesma. O filme é uma mistura super louca. E o Moi ele tem um misto de emoções assistindo o filme. E a Nico, ela nem tá ligando pro filme, porque ela tá se divertindo lendo o mini Moi. E chega à conclusão que ele mesmo, sem expressões, tá sempre se esforçando para cuidar das pessoas. No final do dia, na queima de fogos, Moi pergunta qual a expressão dele naquele momento, com aquela cara padrão de sempre que não muda. Nico fala que ele tá feliz, e nessa hora ele se desculpa por não ter expressões, por não ser uma pessoa expressiva. Ele diz que o treino para virar uma pessoa super forte fez ele ficar desse jeito, mas fala que se divertiu hoje e tá feliz agora que tem mais amigos. Uma coisa que ele não tinha antes, e que graças a Nico, tudo isso mudou, e agora tudo é mais divertido. Nico fica comovida, e antes que as coisas pudessem evoluir, Khan manda mensagem dizendo que ele tá num festival e os dois agora vão ao encontro dele. A Nico tá famosa na escola e ajuda as pessoas com pedidos aleatórios para aumentar o seu poder de bruxa. Mas a vida não é um pudim. Uma garota mais sexy do que deveria aparece. Ela é do conselho estudantil e tá ali para regulamentar o uso desses poderes na escola. Moi acha isso uma opressão e quase toma uma rosa na cara para contestar isso. No meio da discussão, outros membros aparecem. São clássicos dos animes. Um anda com os olhos fechados e um sorriso largo, que sempre parece ser aquele cara maligno. Ele tem um olhar imponente por trás disso. Também aparecem duas lolis representando Yin e Yang. E claro que tem a criança hacker genial também. O cara das relações públicas é um delinquente super fortão. E o cara dos assuntos gerais é um psicomaníaco que gosta de facas. Claro que também não podia faltar um nerd, né? E esse aqui usa a máscara de um robô. É um grupo bem estereotipado de geeks e eles tentam parar o Moi. Mas ninguém é páreo pro poder do ogro. E nessa hora chega o presidente do conselho estudantil. Ele é imponente, tá usando uma roupa de general. O detalhe é que ele fica com a mão no chapéu o tempo todo. E esse cara, ele é inspirado lá do anime Jojo. E graças à força do Moi, ele pretende abrir uma deixa pra Nico usar os seus poderes. E é só o Moi entrar pro conselho estudantil. Só que ele nega e sai voando junto com a Nico. No dia seguinte, o grupo almoça no telhado, porque tem que estudar os inimigos. E vai fazer isso usando o vídeo de introdução do conselho estudantil que tá no site da escola e é uma referência clara a Star Wars. Esse anime é muito rico em referências, cara, isso é maravilhoso. E nesse vídeo são mostrados todos os membros do conselho, mais uma vez com foco nas suas habilidades e nas suas funções. O Moi, ele entende o presidente, que trabalha com um bando de desajeitado, porque é a mesma situação que ele passa. E nesse momento, o presidente aparece de novo para tentar roubar o Moi, que dessa vez só sai correndo. Depois disso, aquela gata aparece para tentar roubar o Moi. Ela fica nervosa quando vê seu boy e entra na forma de gato, e ainda é convidada para entrar em casa. Nico e Khan estão vendo um programa de comédia, que faz o Moi também cair na risada. E empolgada, a Nico acaba molhando o gato, o que leva o Moi a dar um banho no gatinho. E claro que isso vira uma doideira mental na cabeça da garota que tá na forma de gato. Enquanto ele dá um banho nela, tudo que ela pensa em não dormir para se transformar. O problema é que quando o Moi tá secando ela, ela dorme e se transforma. Mas, como eles estão intertidos com o programa de novo, eles não reparam que a garota se transformou e ela foge de novo. Mas, como a vida não é um pudim, ela acaba entrando numa caverna misteriosa. E lá tem um cara suspeito, tá conversando com uma velha, que fala que tá num plano para acabar com a Nico. A gata ouve isso e foge para poder alertar o grupo. E isso você descobre no próximo episódio desse recap. Se você tá gostando desse anime aqui, já se inscreve no canal para mais recaps desse anime. Também deixa o seu like no vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Até o próximo. Valeu!